edição do 34, enganei-me, 34ª edição do Ressalto Ofensivo. O meu nome é Tomás Carneiro e pronto, esta é uma edição mais normal depois da edição extraordinária lançada a meio da semana, porque acho que o draft merece isso mesmo, merece que se dedique, ainda por cima é uma coisa que eu gosto, que é fazer o mock draft. Uh, por isso acho que faz todo sentido dedicar e até é uma boa forma de conhecerem as diversas prospects que irão entrar na NBA. Uh, Acho que felizmente tem sido uma edição que tem tido até um sucesso um bocado maior do que as prévias. Penso que é normal porque é um interesse diferente, mas esta aqui já vai mais de encontro à situação normal. E obviamente que o que há a analisar do que aconteceu esta última semana na NBA é bastante óbvio, não é? É o final da NBA em que eu disse mesmo, por acaso, que acreditava que realmente que os Milwaukee Bucks ainda conseguiam terminar em 6 jogos. E a verdade que foi o que aconteceu. Os Milwaukee Bucks eliminaram os Phoenix Suns e são agora os campeões em 6 jogos. Por isso o meme Bucks in 6 aconteceu mesmo. Brandon Jennings, here you have it. Um, Epá, o que há a concluir daqui? Não há muitas conclusões mais depois do último episódio. Simplesmente que o Coach Bud tem piada mais o arc do Coach Bud, porque estamos a falar de alguém que diria há 3 semanas a maioria das pessoas tinha quase a certeza que ia ser despedido porque estava a perder 2-0 contra os Brooklyn Nets e perder é pouco, foram humilhados. E do nada, Coach Bud agora já é campeão, foi ele o treinador. Fez muitos erros, isto é começando já a análise de tudo até agora. Fez muitos erros, sem dúvida, mas também acho que há existe algum mérito que não está a ser dado a Coach Bud, porque a verdade é que ele adaptou-se. As maiores críticas de Budenholzer era que não se adaptava ou que não punha os jogadores mais a jogar tempo, os melhores jogadores, e isso já não fez. Ele reduziu a rotação, realmente, reduziu a rotação para muitos poucos jogadores, para 7 ou 8 jogadores. Havia ainda alguns minutos de FT que se calhar foram desnecessários, mas a verdade é que o FT jogou bem. Um, foi. Coach Bud, lá está. Ele, apesar de tudo, foi ele que levou e levou o Yanis a um nível ainda maior. Acho que o progresso de Yanis como jogador tem mérito em dois treinadores também. Jason Kidd, principalmente no início, não é? Jason Kidd teve uma influência e mesmo o próprio Giannis disse que Jason Kidd foi muito importante para o desenvolvimento dele e, e levou ao All-Star, mas acho que Coach Bud levou ao nível acima, ao nível de estrela mesmo, ao nível de MVP. E neste momento, pronto, passando agora, continuando nos Bucks, mas passando os Milwaukee Ducks, não é? Como foi dito na TVI principalmente. Mas continuando nos Bucks, passando do Coach Bud, falando então de Giannis Antetokounmpo, que de todos os jogadores penso que era o que toda a gente, depois de Chris Paul, provavelmente o jogador que toda a gente queria que ganhasse. E acho que continua a mostrar-se que é um dos jogadores mais humildes na liga. Vê-lo a festejar o título, abraçado ao título como tudo, como lá está, se fosse a vida para ele, e de facto é a vida para ele. Ele deu tudo para ter esse título. E Giannis foi completamente fenomenal nas finais. O último jogo, 50 pontos, foi o que foi pedido dele. Ele o que já percebi é que quando é preciso, o Giannis não vai ceder e vai realmente cortar para o cesto. Ele sabe o que é bom. Eu acho que ele quer mostrar que está a tentar desenvolver o lançamento e daí muitas vezes ele fazê-lo em jogos, mas pareceu que agora que as coisas estavam mesmo a importar e ele realmente tinha que ser o Giannis que ataca para o cesto, que faz bloqueios com o Chris Middleton no Drew Holiday e Giannis foi completamente absurdo, foi o melhor jogador dos dois lados do campo e ganhou o Finals MVP mais que merecido. Acho que se não fosse ele
Podia-se até começar a discutir que existe um bocado um bias e existe um bocado ainda da mídia americana em relação aos jogadores europeus. Eu acho que isso já começou um bocado, até mesmo quando ouvi também já isto a ser discutido noutro podcast português do Bola ao Ar, e existe realmente um bocado esse estigma com os jogadores ainda europeus, principalmente falando, por exemplo, de Luka Doncic, que o Luka Doncic não avançou da primeira ronda, mas Trae Young foi ao final e foi à final da conferência. E quantidade de artigos e quantidade de conclusões a dizer que afinal se calhar Trae Young é melhor que Luka Doncic. Epá, não é? E não vamos tentar. Obviamente que a trade se calhar agora parece um bocado melhor, porque realmente Trae Young tem sido bastante bom, mas não vamos exagerar e dizer que Luka Doncic, que Trae Young é melhor que Luka Doncic. E acho que isto aqui também existiu um bocado, porque durante algum tempo parece que estavam a falar que Middleton pode ser o Finals MVP. Pá, não, eu gosto muito do Middleton e ele foi extremamente importante. Uh, Isto lá está a passar agora para Chris Middleton, não é? Muito importante, é ele que fazia o lançamento quando era necessário cortar alguma coisa. Uma run dos Suns era muito mais fácil com o lançamento de Chris Middleton, porque era ele que conseguia criar mais facilmente para ele mesmo o lançamento e acertar lançamentos complicados, cobertos, mas mesmo do lado defensivo, no entanto, reduzir isso e dizer que Chris Middleton merecia ganhar o Finals MVP, penso que é completamente ridículo, não é? Temos também Kendrick Perkins a dizer que já há muito tempo, não é? A dizer que o Chris Middleton é que é o Batman e o Giannis o Robin. Pá, por favor, isso é completamente absurdo. É mesmo. Parece um bias contra os jogadores ainda europeus que existe. Isto só concluindo Giannis Antetokounmpo. Giannis junta-se a Hakeem Olajuwon e Michael Jordan apenas como os únicos jogadores da história com MVP, Finals MVP e Defensive Player of the Year. Ou seja, isto é. Digamos que ele está mesmo a um nível já lendário. O que põe até a questionar em que nível, em termos de jogadores europeus de sempre, Gianni já se coloca. Não está à frente ainda de Dirk Nowitzki tem uma carreira lendária, mas não sei se não será já neste momento o segundo melhor jogador europeu de sempre. Não é o segundo melhor jogador internacional de sempre. Estamos aqui a Hakeem Olajuwon também primeiro. Mas mesmo assim acho que Giannis com este título já está já está quase no Monte Rushmore, apesar de estar a falar aqui na Europa, não é? E usar uma referência americana não é o mais feliz, mas Giannis já quase que está no Monte Rushmore dos jogadores europeus e nem perto, não é? Isto aqui os Bucks podem voltar e isto pode não ser o único título de Giannis Antetokounmpo, que ainda pode ter muitos mais títulos individuais e acho que toda a gente está feliz por Giannis Antetokounmpo. Duvido que exista quem ache que... Eu acho que não existe muita gente que odeia Giannis. Parece-me ser um jogador bastante likable. Parece ser um jogador que muita gente gosta. Pronto, falando e passando então de Giannis para... que é uma discussão interessante, então, falar da posição de Giannis nos jogadores internacionais. Passando para o resto da equipa, como disse Chris Middleton, não há muito mais a adiantar, a não ser que penso que também já se estabeleceu como, claro, All-Star, como o jogador mais capaz para ser o segundo melhor jogador de uma equipa de título, porque o foi. E Chris Middleton, penso que agora vai ser muito maior ameaça na próxima época em termos de vai haver se calhar maior atenção do lado defensivo das equipas que jogam contra ele. Ele foi essencial, obviamente, para esta série e foi genial. E Chris Middleton foi muito o que era necessário. Passando então ainda pode ser o melhor jogador da série do lado dos Milwaukee Bucks. Eu estou a falar, obviamente, de Jrue Holiday. Jrue Holiday, verdade que falhou talvez ofensivamente, sim. Ofensivamente deixou a desejar em alguns jogos, é verdade. Mas defensivamente acho que o que ele fez é quase assustador, porque
nunca ninguém tinha defendido assim o Chris Paul. Só mesmo. Só mesmo. Só mesmo Jrue Holiday. Nunca vi ninguém a defender mesmo como defendeu. Foi mesmo assustador. Chris Paul, acho que mesmo em toda a carreira também, nunca teve quase alguém que estivesse tão em cima durante 6 jogos. Fez um trabalho tremendo. Foi mesmo muito bom. O Jrue Holiday merece todo o praise possível. E, um, e mesmo depois ofensivamente nos últimos 2 jogos, como penso que também mencionei, que Jrue Holiday é um jogador e todas as equipas dos Milwaukee Bucks são uma equipa que cresce ao longo das séries, e foi o que aconteceu de longe com os Milwaukee Bucks, incluindo Jrue Holiday, que foi crescendo dos dois lados do campo, se calhar mais ofensivamente, defensivamente esteve sempre lá em cima. E também penso que é um jogador que muita gente vê feliz em ganhar um título, porque estamos a falar de um jogador que teve os seus problemas, mesmo com o cancro da mulher, desde imensas e inúmeras lesões ao longo da carreira, de alguém que foi quase, não foi quase não, que foi All-Star com os Sixers e depois lesões e complicações dificultaram a carreira, e é muito bom ver a Jrue Holiday. Falando então do resto da equipa, temos Brook Lopez, que finalmente tem um título e também muito essencial. Um dos irmãos Lopez a ter um título e ele extremamente inicial. Falar também de Jeff Teague, que finalmente tem um título. PJ Tucker também. Todos estes jogadores, por primeira vez, têm um título. Pat Connaughton, é verdade que foi incrível nos últimos 3 jogos. A verdade, eu mencionei muitas vezes a falta que poderia fazer Donte DiVincenzo, mas a verdade é que teve uma prestação incrível Pat Connaughton, principalmente nos últimos 3 jogos, a acertar os lançamentos corretos. Ou seja, quando digo isso, para além de acertar quando está aberto, é acertar quando a outra equipa está numa boa run, porque isso aí tem que o efeito que tem no score tem um efeito psicológico na outra equipa e na equipa em si também. E teve mesmo muito bem, e acho que também é preciso mencionar Pat Connaughton, porque foi mesmo muito importante. Para além disso, também falar, pronto, o DiVincenzo ganhou, mas obviamente que sem qualquer tipo de influência, não é? Aqui na final, pelo menos no campo. Bobby Portis também, muito, muito, muito importante. E Bobby Portis, então, também a merecer o título e, como disse, muito importante para este título. Pronto, por parte dos Bucks, não sei se existe muito mais que interesse a dizer que eu acho que o próximo ano é voltar e tentar. Existe potencial para mais títulos com esta equipa, de longe. Eles ainda são novos, conseguem fazer ainda estragos na liga, tenho a certeza disso. E Giannis Antetokounmpo continua a ser um dos melhores jogadores na NBA, e acho que mostrou até que pode ser o melhor jogador da NBA em certos momentos. E como disse, para os Bucks não acaba aqui, e de certeza que o próximo ano é voltar e tentar repetir, que não vai ser nada fácil, porque mesmo na própria conferência, não sabendo o que vai acontecer com os Philadelphia 76ers, mas vamos ter pelo menos uma equipa com James Harden, Kyrie Irving e Kevin Durant, que diria que quando esses três estão juntos, tenho quase a certeza que qualquer um pode assumir que não vai ser fácil, mesmo que a seguir estejam só mancos ao lado, porque aqueles três sozinhos conseguem criar, são provavelmente o melhor trio ofensivo da história da NBA junto. Acho que não há uma bold statement. Passando então para o outro lado, e para o outro lado se calhar até é um bocado mais trágico, não é? Estamos a falar por parte dos Phoenix Suns. Por parte dos Phoenix Suns podemos falar então
Infelizmente Chris Paul que foi desaparecendo ao longo da série, ao contrário, como eu disse, Drew Holiday foi crescendo, Chris Paul foi desaparecendo. No último jogo 6 teve um jogo bastante bom, na mesma, só que não foi suficiente. E infelizmente, não sei até que ponto esta não poderá ter sido a última oportunidade de Chris Paul, pelo menos como arquiteto principal da equipa. Obviamente que eu não consigo prever, pois nos últimos anos de Chris Paul ele havia do banco para outra equipa que vá para o título, não é? Isto é algo bastante comum e obviamente não consigo prever uma decisão dessas. No entanto, não sei se Chris Paul tem mais uma época como general principal de uma equipa e infelizmente penso que esta era a melhor oportunidade mesmo para que pudesse ganhar um título e acho mesmo que não vai acontecer. Acho que estes Phoenix Suns, não é que não acho que isto aqui eles não têm capacidade para continuar a fazer o que fizeram este ano. Continuo a achar perfeitamente que são uma equipa muito perigosa, que são uma equipa que vão chegar bastante longe, que para o ano estão nos playoffs decididamente e devem passar a primeira ronda, quase certeza. Isto, obviamente, não se pode não é, assumir também que Chris Paul irá renovar. Acredito que sim, ou não. Quer dizer, não é assim tão fácil prever, porque podemos sempre assumir que irá renovar, porque era absurdo, não é? Não aceitar a proposta de 40. A proposta não, mas os 40 milhões que tem de player option. No entanto, às vezes rejeitar e tentar ter um contrato um bocado mais longo, ainda com alguns milhões, tendo em conta a prestação em que teve votos para MVP, mesmo aos 36 anos, não sei até que ponto a longo prazo não compensará mais. Isso também é uma decisão que será Chris Paul e os agentes, não sou eu a tomar, obviamente. E tudo depende das ofertas chegadas. No entanto, como disse, acho que Chris Paul não terá mais uma oportunidade como point guard principal de uma equipa para ganhar o título e é pena porque penso que vai ser daqueles jogadores que quando as pessoas vão falar se calhar daqui a alguns anos da mestria e da qualidade de Chris Paul, tenho medo que muitas vezes vão tentar desvalorizar vão tentar desvalorizar a carreira de Chris Paul por não ter títulos, tal como acontece com inúmeros jogadores, não é? Acontece infelizmente, com Steve Nash, com Karl Malone, com Stockton, com John Stockton, por isso tenho muito receio que seja isso que vai acontecer e espero mesmo que pelo menos Chris Paul consiga ganhar um título. É dos jogadores que eu também mais quero que ganhe um título porque é dos meus jogadores preferidos. Sempre gostei de Chris Paul, mesmo a atitude nojenta dele, porque ele de certa forma, é nojento, é irritante, mas isso faz parte de Chris Paul e é algo que eu gosto bastante nele. E espero mesmo que ele consiga ganhar um título para que se consiga assumir como. Eu não quero dizer o melhor point guard de sempre, porque tem o Magic e existe a Isaiah Thomas, mas top 3 melhor point guard de sempre. Acho que, pelo menos como floor general, não é nada de transcendente. Pronto, continuando do resto da equipa. O resto da equipa é o contrário, não é? Estamos a falar de DeAndre Ayton. Pronto, começando por DeAndre Ayton, acho que foi uma surpresa tremenda estes playoffs. Grande série. Foi desaparecendo também aos bocados, mas também não se pode pedir muito de um jogador que está no terceiro ano de carreira, que está a ser muito melhor do que assumiram. Defensivamente foi incrível, teve um trabalho muito difícil em todas as séries. Não esquecer que o percurso dele foi desde defender Jokic e defender agora Giannis, ou seja, não foi um trabalho nada fácil e depois aguentar também com o small ball dos Clippers. Por isso muito mérito e ter defender a AD também no início. Por isso muito mérito mesmo para DeAndre Ayton e muito entusiasmado para ver o crescimento nos próximos anos. Obviamente Chris Paul teve muita influência aqui. Passando para a outra estrela da companhia, o Devin Booker teve uns playoffs em umas finais incríveis, apareceu em alguns jogos, mas apareceu imenso noutros.
acho que já está mais que provado, e disse aqui muitas vezes que não é um jogador que se acanha em momentos grandes, e já mostrou que não é um empty calorie player, não, bem pelo contrário, não é um jogador de calorias vazias. E Devin Booker, mais uma vez também, vai ser um jogador para ficar durante muito tempo, e acho que All-Star durante muitos anos, e principalmente depois destas finais, acho que a reputação dele já se montou também, e fico feliz porque Devin Booker merece também isto. Em relação também ao resto da equipa, também não vou perder muito tempo, o resto da equipa é bastante nova. Cam Johnson vai ficar de certeza, até por causa da quão útil é. Michael Bridges é dos melhores 3D, resumi-lo a isso, até um bocado injusto. E também incrível o trabalho dele, e nem sei se o Suns conseguem ficar com ele por causa do dinheiro, que eu nem quero imaginar, porque de certeza que vai ser um max. Duvido que algo menos que o max, pelo menos da forma de que ele jogou nestas finais, nestes playoffs em geral, algo menos que o max parece-me quase ofensivo, tendo em conta ainda por cima o valor que existe dos 3Ds neste momento na NBA. E pronto, Jay Crowder, espero que continue. Acho que ele como mentor funciona muito bem. A quantidade de comentários que existe de Jay Crowder como presença mais velha se foram ser bastante positivas. Uma das equipas que ele marcou mais e que os jogadores falam todos imenso bem foi nos Memphis Grizzlies, e que supostamente ele foi mesmo muito importante para o desenvolvimento de vários jogadores, incluindo Ja Morant, e a atitude que Ja Morant tem. O que os Suns têm que fazer, enquanto os Bucks, isto aqui agora falando do futuro de cada um, os Milwaukee Bucks, eu obviamente era tentar ir buscar mais um wing defender. Aqui Dante DiVincenzo encaixa, mas talvez alguém mais corpulento, ou seja, PJ Tucker não caminha para novo, seria alguém então para substituir mais ou menos PJ Tucker, e fortalecer o banco. De resto, acho que não existe muito mais. Eu acho que um segundo playmaker é importante. Jeff Teague não pode ser, mas mais do que isso penso que não é necessário, porque tem uma equipa bastante boa, e acho que trocar peças não faz sentido, mesmo nenhum sentido. Ou seja, trocar Brook Lopez, trocar Chris Middleton, trocar Jrue Holiday, acho que não faz sentido, porque eles encaixam todos muito bem. Aqui para o Suns, tudo depende obviamente da renovação ou não de Chris Paul. Se Chris Paul ficar, obviamente que mais um ano de Chris Paul não faria mal a ninguém, esperando que as lesões não afetem muito. Também, então, se Cam Payne realmente continuar assim, eu ia falar de um playmaker secundário, mas a verdade é que Cameron Payne foi incrível, não é? Por isso, quando teve que jogar, por isso não tenho, na verdade, não tenho queixas do playmaker secundário. Ahm, pronto, mas acho que o foco principal é ou alguém para substituir Chris Paul. Eu gostava muito de ver, mesmo muito de ver Lonzo Ball nos Suns. Acho que era um encaixe bastante interessante. Ainda por cima, tendo em conta que Lonzo e o futuro de Lonzo nos Pelicans não é muito claro. Acho que Lonzo Ball era muito interessante lá, com uma equipa daquelas. Ele não seria tanto o problema, e o lançamento tem aparecido. E acho que ele defensivamente ia também encaixar muito bem. E acho que tem que também melhorar principalmente o frontcourt depth. Dario Saric não é suficiente, e nenhuma equipa ia ganhar campeonato enquanto tivesse que dar minutos nas finais a Frank Kaminsky, não é? Frank Kaminsky, digamos que não é propriamente um jogador de finais da NBA, e ter que dar minutos a Frank Kaminsky não é o desejável. Daí que no meu mock draft, spoiler, mas também duvido que quem estiver a ouvir esta edição não tenha ouvido o mock draft, porque essa tem sido mais ouvida. Acho que o encaixe de Miasqueta nos Phoenix Suns na pick 29 faz todo sentido. Obviamente isto aqui também assumindo que iriam buscar Palmer também, outro jogador para estar no banco, porque eu gosto muito de Mias, mas também temos de ser realistas, e ele é muito bom jogador, mas não sei até que ponto ele conseguiria assumir logo essas responsabilidades nos playoffs no primeiro ano.
mas acho que passa por aí. Terminando assim o Suns só, agora passando pelo front office e o coaching staff. Pronto, o Monty Williams fez um trabalho fenomenal e se acho que não há sequer motivo nenhum para questionar a continuidade de Monty Williams, não é? Monty Williams fez maravilhas ao Suns desde que chegou, mesmo já o ano passado na Bubble, por isso não há muito a apontar a Monty Williams, a não ser continuar com o trabalho. Teve problemas, fez erros, lá está os minutos a Kaminsky, qualquer minuto dado a Kaminsky é um minuto a mais, uh, mas mesmo assim estamos a falar de alguém que mudou o Suns para sempre. E eu gostava até de, assumindo que Chris Paul fica, por exemplo, e depois renova mais alguns anos até com os Phoenix Suns, eu gostava muito de ver até Chris Paul muito mais tarde, no final da carreira, reforçar este coaching staff, porque acho que a influência dele já se nota muito em vários setores, mesmo quando ele não está em campo, mesmo quando está a campaign, por exemplo. E bem, isto é assim, a NBA infelizmente acabou, mas ainda vem muitos movimentos, muita free agency que vai movimentar muita coisa, muitas trocas, vem aí o draft, como disse, tem a edição do mock draft em que eu falo de todas as minhas 30 picks favoritas. Uh, Agora, antes de terminar a edição, se calhar então falar assim de alguns rumores que têm aparecido na NBA nos últimos dias, na última semana. A situação de Ben Simmons continua igual. Eu acho que depois do draft pois vão haver algumas trades. Aí, não sei, dependendo do que acontece no draft, eu sou capaz de fazer antes da free agency, assim, umas trades por mim para divertir-me, dependendo. Mas lá está, tudo depende do que vai acontecer, porque muitos rumores no draft. Lá está, continuando na mentalidade das trocas. Estamos a falar por exemplo, fala-se muito da possibilidade dos Golden State Warriors trocarem a pick 7, a pick 14 e James Wiseman, e depois obviamente teria que ser salários, mas havia o interesse de buscar Bradley Beal e Pascal Siakam, que era muito interessante e reforçava sem dúvida a equipa. Fala-se muito dos Raptors tentarem subir para número 3. Provavelmente eu acho que aí o interesse vem para Evan Mobley. Aparentemente Evan Mobley apaixonou-se por Toronto e Toronto apaixonou-se por Evan Mobley. Até mesmo nem sei até que ponto não será para substituir então uma potencial saída de Pascal Siakam. Até acho que tem algumas semelhanças, bastante semelhanças. Spoiler também para o meu episódio de Mock Draft. Fala-se também, lá está, Damian Lillard. Não sei qual é o futuro de Damian Lillard. Ele nunca vai dizer que quer ser trocado. No entanto, ele vai dando dicas, não é? Que com esta equipa não é por mudar o treinador que é uma equipa de título, e é verdade, não é? Não é uma equipa de título com aquele roster, e a não ser que a free agency mude muito, Damian Lillard parece que fica cada vez mais infeliz, e eu acho que há uma troca aí mesmo entre os Sixers talvez, mesmo, e o Lillard e Ben Simmons trabalhar uma troca por aí não me admirava nada, até acho que faz todo sentido, tanto para os Blazers terem um novo começo, não é? Tentar ver se conseguem montar uma nova equipa, nova, e por parte dos Sixers, mesmo Damian Lillard ser um bocado mais velho, Damian Lillard tem mais capacidade para ser o point guard dos 76ers, para tentar guiá-los para um título daqui nos próximos 2, 3 anos, que ainda tem essa capacidade, mas um dos problemas de Damian Lillard é mesmo também o contrato absurdo que assinou. Mais rumores que aparecem também antes do draft, estamos a falar de existe algum interesse também aparentemente dos Cavs, como disse, trocarem Colin Sexton. Se isso é o caso, penso que Jalen Green deve ser a escolha. Eu não assumi três no meu mock draft, mas sendo essa a escolha, provavelmente a escolha então de a pick será para Jalen Green e fazer backcourt com Darius Garland. Daí se calhar então o interesse dos Raptors para 3, porque acredito que Evan Mobley estará disponível na pick 3. Se for essa situação, Colin Sexton
é um jogador que até aprecio bastante e gostava de vê-lo a ter a oportunidade noutra equipa porque acho que ele tem capacidade para ser um scorer. Ah, Pois, mais rumores de trocas, penso que não existe assim nada muito forte até agora. Ah, Estes são os jogadores assim mais falados, principalmente Ben Simmons, acho que toda a gente assume que não vão que não vai começar a próxima temporada nos Philadelphia 76ers, até se acontecer, diria que é muito estranho. Isto também ainda sobre o draft fala-se também da possibilidade não, mas de estarem a ouvir trocas e possibilidade de trocas os Detroit Pistons por Kate Cunningham, mas eu acho que é simplesmente uma questão de quererem ouvir, pronto, as propostas, não é? Porque nunca se sabe quais são as propostas e não custa nada, obviamente, ouvir, porque às vezes pode haver alguém que goste mesmo muito de Kate Cunningham e esteja disponível a dar mundos e universos por Kate Cunningham. Uh, Depois, isto aqui, então, acho que o maior tema, se calhar também ainda por falar, é mesmo os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos que começaram esta última sexta-feira e, e pronto, se calhar a minha previsão vou tentar ser um bocado bold porque também ser aborrecido não tem piada. A verdade é que os Estados Unidos, não convenceram muito nos últimos jogos de preparação. Nada mesmo. Eles foram bastante maus mesmo. Foram então uma desilusão. E não me admirava ver que os Estados Unidos a não ganhar um título. Não ganhar um título, ou seja, não ganhar o ouro. E sinceramente a minha aposta neste momento para o ouro vai para a Austrália. Eu acho que a Austrália tem a capacidade de ganhar aqui finalmente uma medalha. Não sei como é uma equipa que ficou imensas vezes em quarto, mas nunca ganhou uma medalha olímpica de basquetebol. Que é um bocado estranho, tendo em conta a qualidade. Mas acho que este ano eles podem fazer e chegar longe. Eu acho que afinal, se calhar o melhor é fazer um power ranking, porque não dá para assumir depois o draw que irá acontecer. E então o meu power ranking seria só porque eu acho que continuidade aqui é muito importante e eles não têm química nenhuma. Obviamente vão ter ser o melhor jogador em campo, mas não têm química. Daí os Estados Unidos não pôr em primeiro, então ponho a Austrália em primeiro. Uh, Ponho os Estados Unidos em segundo. Ponho a França em terceiro. Ponho a Espanha em quarto. Ponho isto não é fácil. Ponho a Argentina em quinto. A Nigéria em sexto. A Eslovénia em sétimo, a Argentina em oitavo, a Itália em nono, a República Checa em décimo, a Alemanha em décimo. Não, já repeti. O Japão em décimo primeiro, exatamente, e o Irão em décimo segundo. Acho que o Irão é claramente a equipa mais fraca, a seleção mais fraca, e eu acho que simplesmente estão felizes por participarem. Acho que é o prémio de participação. Não me ia haver assim uma pequena surpresa. Acho que a equipa que pode surpreender é a Nigéria. A Nigéria pode surpreender mesmo muita gente e talvez chegar às medalhas. Tem uma equipa com muitos mais jogadores da NBA que se calhar pensam, incluindo Oni, Okafor, Keze Okpala, Precious Ochoa, ou seja, estamos a falar já de bastantes jogadores que jogam na NBA e minutos em equipas importantes e a Nigéria partilha isso e podem causar alguns estragos. Uh, mas lá está, temos ainda o basquetebol então olímpico para aproveitar, que costuma ser bastante decente. Temos o draft então na próxima quinta-feira, estaremos todos juntos a rezar a rezar não, a torcer por Nemias e esperemos que vá na primeira ronda, eu acho que sim. De certeza que não escapará. O mais baixo possível para mim é 46, porque ele já foi treinado para os Raptors 6 vezes e parece mesmo que
os Raptors não vão deixar escapar se ele estiver disponível na 46, o que não me parece. Mas se acontecer, não baixa depois disso. Como disse, os Raptors gostam mesmo muito de Nemias e era um encaixe perfeito, e como fã dos Raptors ficaria ainda mais fã. Pronto, um pequeno rumor surgiu há pouco tempo, eu não queria endereçar, mas só para fechar aqui a edição, e como estava a falar do facto de ser fã dos Raptors, o rumor que apareceu foi que Kyle Lowry e DeMar DeRozan podem estar perto de ir para os Lakers, e se esse for o caso, parece que os Lakers tornam-se a minha equipa do Oeste. Mas veremos, isso aí não quero assumir, isso é muito fresco, não faço ideia a dimensão que poderá tomar, e então também não quero estar a perder muito tempo em algo que pode não ser mais do que um fluke. E bem, foi mais uma edição, agora mais longa também, de conclusão de temporada. Eu vou tentar continuar a gravar durante o verão também para acompanhar a Free Agency e as trades. Espero que gostem, espero que ouçam. Qualquer coisa sabem onde me contactar. E bem, então até a próxima semana. Tchau! I saw